dia, pessoal. Queria saber aqui com quem eu estou conversando. Quem é professora e professor? Levanta a mão. Quem é aluno aqui? Obrigado. Uma pergunta importante. Quem já usou o ChatGPT? Uma segunda pergunta. Quem já colou do ChatGPT? Obrigado pela honestidade. Eu vim falar um pouco sobre o ChatGPT, porque ele é ao mesmo tempo uma ameaça à educação, se a gente usar para colar dele, e ele é ao mesmo tempo uma potência para aprender com ele, não para colar dele. Então há uma maneira adequada para usá-lo e há uma maneira perigosa de usá-lo. Esse é o teste de Rorschach. Quando a gente vê uma figura, a figura acabou não aparecendo, né? A pergunta que a gente deve se fazer é como a gente vai se relacionar com essa tecnologia. Nós vamos entregar nossas mentes e vozes para o ChatGPT, deixar ele fazer o trabalho por nós, se expressar por nós, fazer dos nossos deveres, a nossa inteligência, a nossa expressão, vamos entregar para essa inteligência fazer por nós, ou, por outro lado, olhar pela potência, vamos fazer com essa inteligência, aprender com ele. Por isso essa figura virou um meme. A cara que eu faço quando eu descubro que o ChatGPT pode fazer o trabalho por mim. E a mesma frase, a cara que eu faço quando eu descubro isso. Então o ChatGPT ele pode ser visto de duas perspectivas bastante antagônicas. Podemos vê-lo com muito entusiasmo, como sendo uma perspectiva de mais autoria, de mais aprendizagem, da possibilidade de formar pessoas críticas, investigadoras, apoiar a educação, mas ao mesmo tempo a gente pode olhar para essa tecnologia com temor, porque pode destruir pode ser uma ameaça à educação. Ele pode ser entendido como uma tecnologia que a criança vai chegar, o jovem vai chegar, o adulto vai chegar nas suas casas e vai pedir para o ChatGPT fazer o trabalho por ele. Mas é antagônico, mas não é contraditório, porque é a mesma tecnologia. Então depende de como a gente se relaciona com essa tecnologia. Eu fiquei bastante ansioso quando conheci o ChatGPT, porque ele disparou em mim esses sentimentos ambivalentes, não contraditórios, mas antagônicos. E aí eu comecei a escrever loucamente sobre essa tecnologia, produzi aí 5 textos que estão abertos, texto aberto, está na revista SBC Horizontes. A primeira pergunta que eu me fiz é: será que o ChatGPT nos substituirá enquanto professores? Perderemos os nossos empregos? É uma pergunta importante a gente refletir sobre ela. Não é uma resposta simples, não é uma resposta óbvia. Essa segunda pergunta, esse texto foi escrito em março desse ano, os professores estavam se questionando se ele entende de fato o que ele está escrevendo, se ele é inteligente, se ele tem essa compreensão das coisas que está produzindo. Então, esse segundo texto é sobre isso. O terceiro é para falar da potência, entendendo o ChatGPT como uma máquina de autoria. Eu discordo da ideia de que o ChatGPT seja um chat. Eu estudo chat há muitos anos e ele não é uma máquina de conversar. Você faz uma pergunta com 3 ou 4 palavras e ele produz uma redação de 30 linhas. Isso não é uma conversa, isso é outra coisa. Então, para mim, eu entendo ele como uma máquina de produção de texto e, portanto, uma máquina capaz de fazer textos e autorar conosco,
ele não é um autor sozinho, ele depende das nossas perguntas. Então, é uma máquina para construir textos juntos, de coautoria, não uma autoria sozinho. O terceiro texto é para falar dos riscos, das ameaças, porque ele é isso também. Não ache que ele é só potência. E esse quinto texto, então, é uma compilação dessas ideias todas, refletindo, então, quais são as transformações que nós vamos começar a acompanhar, a ver, a partir dessa disseminação do uso do ChatGPT no nosso sistema educacional. Bom, eu escrevi outros artigos, estou dando muitas palestras, tenho feito formação de professores. O assunto está muito... É um assunto muito espinhoso, muito difícil de ser tratado, porque ele não é simples, ele não é uma resposta única, ele não é isso ou aquilo, ele é isso e aquilo. E essa ambivalência é difícil de ser entendida às vezes. Bom, eu fui surpreendido no início desse ano, meus alunos todos estavam falando do ChatGPT, e eu estava alheio a isso tudo no início do ano. Ele é o maior fenômeno da história da internet. Nunca tínhamos visto um fenômeno tão estrondoso quanto o ChatGPT. Nem Facebook, nem Instagram, nem TikTok fizeram tanto sucesso tão rapidamente quanto o ChatGPT. Mas não é o sonho democrático do acesso à informação como imaginávamos no início. Ele tornou o acesso à informação mais simples, mais fácil. É realmente muito simples fazer uma pergunta para o ChatGPT e ele produz uma resposta muito elaborada. Portanto, achávamos que seria uma democratização do acesso ao conhecimento da humanidade, já que ele raspou esse conhecimento da internet e produz respostas em função disso. Bom, mas aí em março, ampliaram essa inteligência e começaram a cobrar $20 por mês. Então, todo aquele conhecimento da humanidade que estava aberto, público, se tornou um conhecimento emparedado pelo ChatGPT e que começa a te cobrar. Me pergunta que eu te respondo, mas eu cobro por isso. Então, ele definitivamente não é uma tecnologia democrática. Essa tecnologia de ponta, mas com mais capacidade de raciocínio, ela é para poucos. Poucas pessoas têm condições de pagar R$100 por mês para ter um acesso a uma tecnologia melhor. E é importante entender a diferença do 3 para o 4. O ChatGPT tem diversos problemas, como vocês já devem conhecer, mas ele tem muitas coisas boas. Se ele fosse um aluno e fizeram esse teste com ele, e ele passaria no Enem com algumas instruções, ele teria essa versão mais avançada, com algumas instruções ele ficaria em 40º lugar. Significa que ele passaria em todas as universidades do Brasil, em qualquer curso. Somente 39 pessoas que fizeram essa prova não teriam algo a aprender com o ChatGPT. Ele é uma potência. Ele tem muito conhecimento e ele é capaz de raciocinar muito bem sobre esses conteúdos científicos educacionais. Mas um alerta, ele ainda não é muito bom em matemática. Essa versão gratuita, ele é pior que a média dos estudantes. A versão paga é um pouco melhor, mas os pesquisadores já sabem disso e estão resolvendo esse problema. Então, aguardem o ChatGPT 5, porque aí não vai ter para ninguém. Ele vai ser melhor do que todos os estudantes. Essa inteligência é uma inteligência artificial construída com uma analogia bastante fraca de como o cérebro funciona, mas foi a inspiração. É um neurônio artificial, é uma função matemática. Vocês que estão no ensino médio já devem saber a noção de função. Se vocês não sabiam para que serve, estão descobrindo agora. Serve para fazer uma inteligência tal qual um ChatGPT.
E esse neurônio artificial, ele é organizado em rede, ele é estruturado em rede, de tal maneira que cada bolinha dessa representa um desse neurônio artificial. E essa coluna é o que eles chamam de camada. Então, nós temos uma camada, outra camada, cada neurônio numa camada está conectado com todos os neurônios artificiais da camada seguinte. Essas conexões entre os neurônios é o que a gente chama de peso, o peso entre os neurônios. Então, gente, vocês estão vendo uma figura que representa 12 camadas. O ChatGPT tem 96 camadas. É uma estrutura bastante complexa. E essas linhas, essas conexões entre os neurônios artificiais são números. Eles são representados numa matriz, como essa que eu estou representando aí embaixo. Cada W desse é um peso, é um número. E é isso que o ChatGPT é, uma matriz com vários números. Essa matriz aí tem 25 números. O ChatGPT tem 175 bilhões de parâmetros. Ou seja, tem número à beça. Tem número à beça, mas não tem um texto. Ele não sabe o que ele está produzindo. Ele fica tentando adivinhar qual é a próxima palavra de uma frase. Então, repara como isso é diferente da maneira como a gente pensa. Essa é uma inteligência que adivinha a próxima palavra de uma frase que está sendo produzida, mas essa produção, essa geração de texto, é uma geração de texto que não faz sentido para ele. Ele não entende, de fato, o texto que está produzindo, não tem consciência, não tem intencionalidade, não tem desejo. Ele não tem compromisso com os textos que ele publica, não tem ética. Quer dizer, ética tem alguma coisa programada ali dentro, mas ele não sabe se aquilo é legal ou ruim. Então, é uma inteligência muito diferente da nossa, né? E, com isso, traz características específicas dessa tecnologia. É uma inteligência que foi bloqueada, que foi blindada contra os ataques humanos. Ele não aprende conosco. Se você perguntar quem é o presidente do Brasil, ele vai falar que o presidente do Brasil, em 2021, era outro do que é o atual. Felizmente, ele não aprende com os humanos, porque a Microsoft colocou a TEI, que era uma inteligência artificial também, um chatbot também, e falaram tanta besteira para a TEI em tão pouco tempo, que em 16 horas ela se tornou fascista, misógina, produzia fake news, eu não me lembro se ela era racista, mas cheio de problemas. E aí a Microsoft, em 16 horas, teve que tirar do ar, porque os humanos ensinaram ela a ser uma fascista. Então, o ChatGPT não aprende conosco. As informações dele estão construídas até o ano de 2021, até setembro de 2021. Portanto, ele produz informações datadas. Até aquele ano ele tem informação. Se você perguntar coisa do evento aqui do Senac, ele não vai saber responder. Ele não está conectado à internet. Bom, como ele não sabe efetivamente, ele não entende as informações, ele não sabe se ele está produzindo uma informação certa ou errada. Ele não tem parâmetro para isso. Então, a empresa, ele é um robô. Robô é uma palavra tcheca que quer dizer um escravo. Ele é um escravo da conversação, ele é obrigado a te responder. Se você perguntar algo para ele, ele vai responder alguma coisa. E aí, como ele é obrigado a responder, às vezes ele responde errado e a empresa diz que ele está alucinando, porque ele acredita que está te dando a resposta que você quer. Bom, ele também copia textos que ele tirou da internet, só que ele não sabe de onde veio o texto dele. Então, não adianta perguntar qual é a referência, quem é o autor que produziu isso.
Ele não tem essa informação para dar. Ele só tem números. Ele não tem um texto na memória. É importante a gente entender que tecnologia é essa que nós estamos lidando, para a gente entender que ele não tem essa compreensão que a gente pode achar que ele tem. Portanto, bom, ele também não assume compromisso com os textos, já comentei, né? Se ele falar alguma coisa e você não gostar, se você reclamar com ele, ele pede desculpa para você e dá uma outra resposta. Ele não tem compromisso ético nenhum com os posicionamentos que ele nos fornece. Portanto, é uma inteligência bem diferente da nossa, humana, e, portanto, a gente precisa aprender a lidar com essa tecnologia. Entendendo essas diferenças, algumas coisas me chamam muita atenção. Em tempos de ChatGPT, precisamos o quê? Aprender a fazer boas perguntas. Em algum momento, você aprende a navegar na internet. A navegar na internet é uma habilidade construída, aprendida. Não é fácil navegar na internet. Portanto, tirar a informação do ChatGPT também é um aprendizado. Não desista assim que ele alucinar pela primeira vez. Eu vou contar uma história do meu pai. Eu queria mostrar o ChatGPT para ele, e eu fui fazer perguntas sobre Barra do Piraí, que é uma cidade aqui do interior do Rio de Janeiro, e eu perguntei quem são as pessoas famosas de Barra do Piraí. Aí ele alucinou. Aí meu pai pediu, escreva um conto ao estilo de Guimarães Rosa. Meu pai achou um fracasso o conto. Então, eram perguntas inadequadas ao ChatGPT. Ele não consegue responder nem sobre a nossa cultura, nem conhece direito os nossos autores, nossa gente, porque ele tem 93% do conhecimento em inglês. Para os textos em português, restou só 0,5%. Então, ele conhece muito pouco. Então, é preciso saber o que perguntar para ele. Mas lembre-se que ele responde muito bem às perguntas relacionadas aos conteúdos científicos educacionais, ao ponto de ser um dos melhores estudantes do Brasil. Bom, como ele alucina, a gente precisa aprender a duvidar da resposta que ele dá. Como ele não sabe de onde vem o conhecimento dele, a gente precisa aprender a fundamentar as informações que ele gera e a buscar fontes confiáveis. Será que isso que ele está falando realmente é verdade? Então, nós temos uma série de novas competências que precisam ser desenvolvidas no contexto escolar. Elas fazem parte disso que nós chamamos de pensamento crítico. É claro que o pensamento crítico não se resume a isso, mas o pensamento crítico já era uma demanda dada na educação. Ela agora, em tempos de ChatGPT, se tornou ainda mais importante. Quando a gente pensa nas competências, as novas competências que vamos precisar desenvolver para lidar com essa tecnologia, às vezes a gente não se dá conta da transformação que essa tecnologia está causando no nosso sistema educacional. Essas que estão no topo, usar o computador como um professor, o computador ensinar alguém. Foi a maneira como a gente começou a usar o computador na educação na década de 60 e 70. Depois, com a teoria construtivista, começamos a usar o computador como uma tecnologia para apoiar a construção do conhecimento, os editores de texto, a linguagem de programação, a robótica educativa. Na década de 90, com a abertura da internet para a população, nós começamos a usar o computador como um meio de interação social entre professores e alunos. Gente, esse uso do computador como meio de interação social transformou radicalmente o ensino superior, ao ponto de hoje nós termos a maioria dos estudantes na modalidade à distância, não mais nas nossas aulas presenciais. Uma concepção de uso da tecnologia transformou radicalmente o nosso ensino superior. Agora, nós temos com o ChatGPT duas novas concepções.
Entender o ChatGPT não mais como um suporte à construção do conhecimento, mas ele sendo como um autor de conhecimentos, uma máquina de autoria. O que isso vai transformar a educação? Entendendo não mais como um meio de interação social, mas ele sendo um agente, como se fosse um professor, um especialista, disponível 24 horas, todos os dias da semana, disponíveis para os estudantes, como se fosse um professor particular e bastante esperto. O que isso vai transformar efetivamente a nossa educação? Não tenho a resposta, acho que a gente vai acompanhar e vamos construir e inventar esse futuro juntos. Mas eu tenho medo de alguns cenários. O medo é olhar a sala de aula permanecendo sem nenhuma tecnologia. Eu, na minha universidade federal, vou dar aula em salas como essa daí. Aulas com quadro branco tradicional, quadro negro, enfim. E não, às vezes, em algumas salas, eu nem acesso à internet eu tenho. Isso, para mim, é uma cena de horror. 2023, não poder usar as tecnologias para poder apoiar a nossa interatividade em sala de aula é uma coisa que me assusta. No outro extremo, como, por exemplo, em muitos cursos à distância, é encontrar uma sala de aula sem nenhum professor humano, sem nenhum colega para estudar junto, uma educação totalmente desumanizada. E isso também é uma realidade, isso também é uma situação distópica do meu ponto de vista. O que eu gostaria de ver na educação é uma educação mais híbrida, hibridizando tanto os momentos presenciais quanto os momentos online, hibridizando tanto a mediação humana quanto a mediação dessas inteligências artificiais. Claro que essa tecnologia vai potencializar na educação algumas coisas. Eu torço para que potencialize, que na educação a gente possa ensinar mais os alunos a serem coautores, criadores de conhecimento, e não apenas a plagiar a informação que está na enciclopédia, que está na Wikipédia, que está nos sites, mas sim valorizando a autoria desses estudantes. Eu espero que o ChatGPT nos ensine isso, porque precisamos repensar todas as atividades. Não dá mais para a gente pedir atividades que um estudante possa pegar e colar do ChatGPT. Isso não faz mais sentido. E como é que a gente muda? A gente muda valorizando a autoria desses estudantes, os seus desejos, os seus medos, a sua história de vida e formação, né? E não perguntando quem é fulano, qual é o fato histórico que aconteceu e outras coisas que ele já colava da internet, agora vai colar do ChatGPT, porque aquilo não faz sentido para essas pessoas. Então, nós estamos vivenciando uma transformação na educação que está apenas no começo. O ChatGPT, assim como a internet reconfigurou o ensino superior do nosso país, o ChatGPT está começando a reconfigurar a educação. Isso é uma certeza. E essa educação do futuro, nós, professoras e professores, e nós, estudantes, estaremos construindo juntos esse futuro. Um futuro que eu espero que seja uma aliança, não um inimigo a ser combatido, como, por exemplo, ele foi proibido nas escolas de Nova York. Mas um mês depois eles desproibiram, entenderam que ficar sem o ChatGPT era pior do que a ameaça dos estudantes a colarem dele. Porque o ChatGPT é uma potência de aprendizado. Não dá para negar isso. Nós vimos ali, o desempenho dele é comparável a de um estudante bastante bom. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Usem o ChatGPT.